Fala, galera do sétimo ano. Estamos de volta aí. Agora vamos terminar a correção dessa lista. Questões 8, 9 e 10, tá bom? Então vamos para 8. A soma entre dois números é 125. Um deles é igual a 2/3 do outro. A diferença entre o maior e o menor nessa ordem é... Então você tem dois números. Vou chamar esses dois números de x e y. Então x mais y, a soma deles é 125. Tá bom? Só que você sabe que um deles é 2/3 do outro. Então, vamos fazer assim, ó. X é o número. Um deles é 2/3 do outro, então o outro é 2/3 de x. 2/3 de x. Então, o y é 2/3 do x, tá? Porque ele fala, um deles é 2/3 do outro. Tá bom? Então, o y é 2/3 do x. Isso é igual a 125. Beleza? Aí eu tenho que fazer o MMC dos denominadores. Aqui não tem nada, é 1. Então, a gente faz MMC de 1 e 3, dá 3. Então, fica 3, 3. Faz 3 dividido para 1 é 3. 3 vezes x é 3x. Mais 3 dividido para 3 é 1. Vezes 2x é 2x. Ok. Aí, o que você faz? Soma denominadores iguais. Você mantém denominador. Então, 3. E soma numeradores. 3 mais 2, 5. Então, 5x. Igual a 125. Aí o 3 está dividindo, passa para o outro lado da igualdade, multiplicando. 125 vezes 3, que dá 375. O 5, ele está multiplicando, passa dividindo. Então, fica x igual a 375 dividido para 3. 375 dividido para 3 dá... deixa eu ver... Para 3 não, né, gente? Eu coloquei já, eu estava errando. Para 5, tá? O 5 passa dividindo. Dá 75, né? Isso, 70 vezes 5, 350, exatamente. Então, eu achei um dos números, mas ele quer a diferença entre o maior e o menor, então eu tenho que achar o outro. O y é 2/3 de x. Então, y, a gente substituiu ele por 2/3 de x. Então, basta substituir o x aqui. Quanto que é o x? É 75. Então, 2/3 vezes... Opa, 2/3 vezes 75. 2 vezes 75 é 150. 150 eu divido para 3, dá 50. Então, eu achei os dois números. Um é 75, o outro é 50. Mas ele quer a diferença entre o maior e o menor nessa ordem. O maior é 75. Então, 75 menos o menor, que é 50. A diferença é menos, tá, gente? 75 menos 50 dá 25. Vamos ver se tem essa opção? Letra A. Beleza? Vamos para 9. Um clube promoveu um show de música popular brasileira, ao qual compareceram 200 pessoas, entre sócios e não sócios. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1.400, e todas as pessoas pagaram ingresso. Sabendo que o preço do ingresso foi de R$ 10 e cada sócio pagou metade desse valor, o número de sócios presentes foi de... Então, vamos lá. A gente vai fazer uma equação com base no valor pago. Tá? O valor pago é igual a 1.400. Esse valor pago foi dividido em dois valores diferentes, que é o número de pessoas que são não sócias, que pagam R$ 10, tá? Eu vou chamar X o número de pessoas que não são sócias, tá? Então, não sócio, eu vou chamar de X. É a quantidade de pessoas que são não sócias. E, não só, e sócio, sócio. Quanto vai ser o sócio? O sócio vai ser... Aliás, vamos fazer... Não, já fiz assim, deixa. O sócio vai ser o total de pessoas menos os não sócios, concordam? São quantas pessoas? São 200. Então, são 200 pessoas menos o não sócio. Então, se x é não sócio, os sócios vão ser o total de pessoas, tirando quem não é sócio. Entenderam? Entenderam. Então, agora você faz... os não sócios pagaram R$ 10. Então, fica 10x. 10x é o quê? É o total que os não sócios pagaram. Mais os sócios. Os sócios são 200 menos x vezes o quanto que eles pagou. Eles pagaram metade. Metade de 10 é 5.
Essa é a equaçãozinha, tá? Não é difícil. Agora você faz chuveirinho aqui, ó. Fica 10x. Pessoal, vai fazer um barulhinho de cachorro aí, é o cachorro do vizinho, tá? Faz chuveirinho. 5 vezes 200 é 1000. 5 vezes menos x é menos 5x. Igual 1400. Aí você faz 10x menos 5x dá 5x. O 1000 tá mais, passa subtraindo. 1400 menos 1000. Que dá 400. Então 5x igual a 400. O 5 passa dividindo. 400 dividido para 5 dá 80. X é 80. Quem é X? Os não sócios. Ele quer saber o número de sócios. Então, o número de sócio é 200 menos os não sócios, que é 80. 200 menos 80, 120. Então, letra C, ó. Veja que tinha a opção 80, para confundir sua cabeça, tá? Então, não, sócio eram 120, não sócio era 80. Outra maneira de fazer era inverter aqui, né? Chamar o sócio de X e o não sócio de 200 menos X. Daria mesmo cálculo, tá? Mesma continha. Mesmo resultado, né? O cálculo ia ser diferente. Última questão aí, 10. Pedro pediu que seu primo pensasse em um número e a seguir fizesse as seguintes operações. Adicionasse 40 ao número pensado, multiplicasse por 5 o resultado, dividisse por 2 o novo resultado. Ao término dessas operações, Carlos encontrou 120 como resultado. O número que Carlos pensou era... Então, vamos lá. Esse é o tipo de brincadeirinha que o povo faz. Pense em um número, multiplique por tanto, divide por tanto e dá tanto, né? Foi, inclusive, eu acho que na nossa primeira aula eu fiz uma dinâmica que envolvia essas mágicas de pense em um número. Para chegar hoje nessa aula, eu ia explicar como eu tinha feito, não era? Envolvia equação. Então, chegou o momento, tá? Depois a gente, lá pro final, depois a gente fala das mágicas, tá? Então, olha lá. Pedro pediu que o seu primo pensasse em um número. Esse número, você vai chamar ele de x. Tá, então o número é x. O número que o Carlos pensou. Aí, o que o Carlos fez? Adicionou 40 ao número pensado. Então, o número era x, ele somou 40. Então, x mais 40. X mais 40 aqui, ó, no primeiro passo. Depois, vamos apagar então? Vamos fazer passo a passo aqui, só para você ver, ó. Então, o número é x mais 40. Multiplicasse por 5 o resultado. Então, ele vai pegar 5 vezes x mais 40. Que é o resultado, é o número que ele pensou mais 40. Então, por isso que ele está falando de resultado. Então, 5 vezes esse número. E eu pus parênteses porque vai ser 5, eu tenho que fazer chuveirinho, né? O 5 vai multiplicar tanto x como 40. Dividir isso por 2 o novo resultado. Então, fica 5 vezes x mais 40. E aí, esse número dividido por 2. Então, fica 5 vezes x mais 40 dividido por 2. E Carlos encontrou 120. Então, igual a 120 essa conta. O número que Carlos pensou era negativo, 0, positivo, maior que 8, par ou ímpar. Então, temos que calcular para saber isso, né? O 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, fica 5 vezes x mais 40 igual a 120 vezes 2. Tá? Aí você faz chuveirinho. 5 vezes x dá 5x. 5 vezes 40 dá 200. É isso? É. Igual a 120 vezes 2, 240. O 200 está mais, passa menos. 240 tira 200, dá 40. Então, fica 5x igual a 40. O 5 passa dividindo. Está multiplicando. 40 dividido para 5 dá 8. Então, x é 8. O número que ele pensou foi 8. Aí, o que ele fala? O número que ele pensou era negativo? Não, 8 não é negativo. 0 não era. Positivo maior que 8. Não era maior que 8, né? Era igual a 8. Errado. É par? 8 é par? Sim, 8 é par. É ímpar? Não. Se 8 é par, como ele vai ser ímpar? Então, letra D é a resposta correta. Veja que ele não cobrou a resposta diretamente, tá? Cobrou você também saber o que é par, ímpar, positivo, negativo, tá? Então é isso, pessoal. Essa listinha era só isso. Então, até a próxima. Depois eu vou gravar outro vídeo corrigindo os próximos deveres. Tchau, tchau.